Bom dia, eu sou a Bia Chiandotti e hoje a gente vai conversar sobre um problema que todo mundo me pergunta e que de verdade é muito difícil de fazer, mas não é impossível fazer um ótimo cardápio. O cardápio ele é uma engenharia, né? Às vezes na montagem até do layout num cardápio de um restaurante físico, alguns pontos do cardápio eles são estratégicos para poder vender mais. Além de pensar no layout, como vai ficar, a gente tem que pensar na composição de um todo para poder atrair o cliente. E a gente precisa atrair o cliente naquele momento que ele tá lendo o que ele vai comer. E aí quando a gente fala sobre refeição congelada, a gente tem que ainda mais pensar nisso, muito bem pensado, e fazer algumas composições que vão ser atrativas pro teu cliente, porque não é só falar bonito ali, descrever bonito o que é o prato, mas o prato deve ser o ideal pro que o seu cliente precisa. Então ele precisa de uma refeição mais saudável, com pouco teor de sódio, pouco teor de açúcar. Essa é uma composição que é difícil mesmo de fazer, mas não é impossível, e eu vou te mostrar hoje como que a gente pode fazer um cardápio ideal, né, para comida saudável. Eu vou colocar dois temas aqui. A gente vai usar comida saudável e vamos usar comida caseira. São as comidas que a gente mais vende nas refeições congeladas. E aí, começando com o cardápio de saudáveis, né? Como que a gente deve pensar para começar a falar sobre cardápio saudável? Quando a gente vai fazer uma dieta, a gente começa a pensar em alimentos mais saudáveis, né? A gente começa a pensar num frango, numa carne sem gordura, aí a gente lembra do corte do patinho, a gente vai no peixe. Então são ingredientes com baixo teor de gordura. E aí nos carboidratos é a mesma coisa, nos legumes, né? Que todo legume vai ter um pouco de carboidrato. Então a gente tem que começar a basear isso. A gente vai nos carboidratos mais limpos. Então a gente vai lá na batata doce, no brócolis, na mandioca, tem a abobrinha, tem a abóbora japonesa, tem o arroz integral, o macarrão integral. Então a gente começa a pensar num todo mais saudável. Fora isso, tem os complementos para fazer. Por exemplo, um purê, seja ele de batata doce, de mandioca, você vai precisar de um leite. Então, e aí nesse leite você não vai usar o leite integral, você vai usar o leite semi ou desnatado. E aí você começa a pensar como deixar isso mais saudável. Você não vai usar uma manteiga, apesar que a manteiga ela não é ruim, mas você pode usar um outro ingrediente, um óleo de coco, um azeite. Então você começa a pensar num jeito mais saudável da coisa. O ideal é você listar os carboidratos que você tem como base, que são os mais... tem um teor de carboidrato menor, né? Porque vai ter carboidrato menor. E listar as proteínas mais leves. Eu tenho aqui um filé de frango, um bife de patinho, tenho um peixe e até uma carne suína, né? Um filé mignon suíno, é muito bom. Baixíssimo teor de gordura e ele pode entrar numa dieta. Então, outra coisa que você deve listar aí, os complementos para fazer uma receita. Que nem eu falei, o leite, o creme de leite, uma farinha para empanar, que nem eu tenho um parmegiana, um prato que eu gosto de fazer, que é um parmegiana saudável. Ao invés de empanar ele com farinha de trigo e farinha de rosca, eu empano ele na farinha de aveia ou no farelo de aveia e faço ele na air fryer. Então é muito saudável. Aí eu aumento o teor de fibra muito alto. A digestão é melhor, é mais fácil. E aí, tendo tudo isso listado, a gente começa a pensar na criação dos pratos, né? Então, o que eu posso fazer com o frango? Quais tipos de cocções eu posso fazer no frango? Eu posso fazer o frango desfiado, posso fazer o frango grelhado, posso fazer um frango num caldo de tomate, de molho de tomate, que é um guisado. Posso fazer um frango em diversas formas. E aí o patinho. Posso fazer o patinho bife, posso fazer o patinho moído, posso fazer um bife a rolê do patinho, posso fazer o patinho em pedacinhos, aí vira uma carne de panela saudável, né? Que aí você começa a usar ingredientes saudáveis, você faz um molho de tomate, você corta lá umas ervas. Tem algumas ervas que ela te dá tanto sabor que você não precisa colocar muito sal. E aí você vai pensar no sal. O sal, você não pode usar o sal branco refinado, porque ele é refinado, ele não faz bem. Então você tem que procurar um sal que ele é menos refinado. Então você vai lá no sal grosso, põe no moedor, ou o sal rosa. Então você tem que começar a pensar abranger aí teu leque de complementos mais saudáveis. Então por isso que eu gosto de listar tudo. Depois que eu listei tudo, eu começo a pensar em como que cada proteína ela pode ser feita. Peixe pode ser papelote, pode ser frito também, pode ser assado, mas frito, né? Fryer, grelhado, né? Tem um jeito muito fácil de fazer o peixe, pra ele não ficar se desfazendo depois. Eu gosto de passar um pouquinho de farinha de trigo, pode ver uma outra farinha, uma farinha de trigo integral, passa um pouquinho na farinha e frita. Isso tanto no air fryer quanto no azeite, aí ele fica bem durinho, forma uma casquinha e aí você não perde ele, né? Não fica esfarelando na panela quando você vai tirar. Então a gente vai pensar nas variações da proteína, do carboidrato. A batata doce, como que eu posso fazer? Eu posso fazer ela cozida, um pouquinho de alecrim e azeite, sal. Eu posso fazer ela em purê e aí eu faço um prato de, por exemplo,
patinho moído com legumes e purê de batata doce. Já é um prato. Aí eu posso usar esses mesmos ingredientes, hein? Eu posso fazer patinho moído com legumes, ou o purê que eu ia usar na batata doce, eu já faço um escondidinho. Então a gente tem que pensar sempre, vai montar um cardápio com um negócio, pensar em como que eu vou usar em mais de 3 pratos a mesma proteína, em mais de 3 pratos o mesmo carboidrato. Porque isso vai ajudar a fazer um custo muito mais baixo das suas preparações. Um custo mais baixo, você tem mais lucro, teu cliente, você consegue ter um preço competitivo, atrativo, teu cliente vem. Esse é um jeito muito fácil de fazer um cardápio, mas tem que estruturar. Você tem que pensar exatamente como que você vai fazer tudo, fazer umas 3, 4 variações, né? E aí você já tem 4 variações. Se o meu cliente, ele compra pelo menos uma refeição pro dia, ele vai comer praticamente coisas diferentes na semana. Totalmente coisas diferentes. Se ele compra almoço e janta, nossa, você consegue fazer variações. Ele não vai comer a mesma coisa todos os dias. Isso é ótimo porque o cliente não enjoa da comida, não enjoa do tempero, não enjoa de comer a refeição congelada. Fora que tem vários temperos que a gente pode usar para deixar a refeição mais suculento, uma coisa muito mais gostosa. Se você quer saber mais sobre isso, me comenta aqui, porque aí eu posso gravar um vídeo para vocês só falando sobre temperos e usando ervas, né? Tipo alecrim, manjericão, alho poró. E aí fica muito mais fácil da gente saber o que vocês querem aprender. Mas eu tenho certeza que isso vai agregar muito, assim. O tempero de vocês é diferente e aí evita que o cliente enjoe rápido da comida, porque acontece, a gente mesmo enjoa da nossa comida. Então é isso que a gente pensar. Então tem que pensar assim, listar. Então a gente lista proteínas de baixa teor de gordura, carboidratos, legumes e raízes, né, com baixo teor de carboidrato. Aí os complementos disso, então a gente montou essa linha. A gente pode montar já uma linha de pratos que a gente pode fazer. Nisso a gente já pensa nos ingredientes que a gente vai precisar modificar para entrar no saudável. Depois o que a gente precisa pensar? Precisa ter porções de 300 e 200 gramas, né? E aí, se você quer saber também como pesar bonitinho cada ingrediente, também me comenta aqui para eu saber se é interessante e eu poder fazer um vídeo só para isso. E fica mais fácil da gente poder conversar sobre pesagem, gramatura, como é que funciona, quanto que deve ser de proteína, quanto deve ser de carboidrato. E aí eu vou falar um pouco das variações para vocês, para você ver o que dá para fazer. Dá para fazer alguns pratos muito, muito fáceis, rápidos, e dá para incluir no teu cardápio. Por exemplo, a batata doce, eu já falei que ela pode virar purê, ela pode virar escondidinho, ela pode virar uma sopa, ela pode virar um creme, ela pode ser uma torta, uma base de uma torta. Assim como a mandioca, ela também pode ser uma torta, ela pode virar um purê, ela pode ser um caldo, e ela pode ser em pedaços mesmo. Aí o filé de frango a gente pode fazer ele grelhado, a gente pode fazer ele assado, cozido, a gente pode picar ele na ponta da faca, ele vira um hambúrguer, uma almôndega, ou no processador, que é muito mais fácil. A gente pode fazer ele a rolê, pegar o filézinho de frango, cortar bem fininho, enrolar com legumes, fica muito gostoso, enrolar com queijo branco. A carne da mesma forma, a gente pode fazer uma moída, grelhada, a rolê, sopa, picadinho. Tem que pensar grande. Tudo que você pode fazer com essa proteína e com esse carboidrato. A extensão de cardápio pro seu negócio é o que vai te favorecer. Então, reaproveitar as proteínas, reaproveitar os carboidratos te ajuda muito até na hora de ir na compra, né? Poxa, eu tenho 10 variações de pratos, mas eu vou usar a mesma proteína e o mesmo carboidrato pelo menos para 6, né? Então isso te ajuda muito, você consegue até barganhar o preço, né? Você vai num lugar, o quilo custa da batata doce R$2,50, daí mas beleza, eu vou comprar 10 quilos, então vai sair por R$1,70. Então isso, nesse final, você já é onde você consegue o seu lucro, onde você consegue ganhar, né? A gente ganha muito na compra. Quando você faz a ficha técnica, você vai lá fazer com os preços do lugar que você vai ali correndo buscar. Só que aí o que você consegue fazer? Você vai, quando você tem mais tempo de comprar, de fazer um planejamento, você vai no mercado onde é mais barato, né? E aí é onde você consegue ter um lucro maior no teu negócio. Então a gente precisa saber exatamente o que a gente vai fazer para poder ir às compras. E não é só no negócio que você vai aproveitar, não. Se você planejar para tua casa, para tua família, isso também te ajuda muito. Vai economizar na hora de ir na feira, porque você já vai na feira com uma lista. Então você evita de comprar outras coisas. Isso é muito bacana, eu faço isso na minha casa. Eu vou pra feira já pensando no que eu tenho de ingredientes pro café da manhã e pro meu almoço. Acabou. Então fica muito mais fácil se eu consigo economizar. E o que todo mundo precisa entender é que os ingredientes é uma peça fundamental pro seu negócio ser grande, para você poder ter lucro, para você poder ver o dinheiro, né? Não é só vender.
a nossa maior estratégia tá na compra. Saber exatamente o preço das coisas, saber o preço do que você está pagando, a quantidade que você está colocando na refeição, se está sendo passado certo pro teu cliente, se você está ganhando de fato, porque ninguém vai querer trabalhar de graça. Então, você precisa pensar exatamente o estilo do cardápio que você quer para poder fazer um bom preço, para poder atrair o cliente. E assim como é pro saudável, o caseiro é a mesma coisa, né? Então, só que a diferença é que os ingredientes, eles não são tão importantes em relação ao teor das coisas, né? Então, numa refeição caseira, você não precisa pensar, eu vou usar o filé de frango porque ele é menos gorduroso. Aí você pode fazer uma sobrecoxa assada, aí você faz lá com creme de maionese e um creme de cebola por cima, que é maravilhoso. Você pode fazer um macarrão, um penne, um conchiglione, um nhoque, né, num molho de tomate, e aí faz uma carne assada. Aí pouco importa o teor de gordura e se o carboidrato é limpo ou não, né? Então você consegue ter um leque maior das coisas. Mas tudo isso tem que ser planejado. Outra coisa que é ideal também fazer no cardápio é fazer um cardápio quinzenal, que aí você consegue trabalhar os produtos nessa quinzena. Então vamos lá, a gente vai fazer um cardápio saudável, um cardápio caseiro, comida caseira. Eu vou usar o filé de frango aqui no saudável para fazer escondidinho desfiado. Aí você faz também no caseiro, vou fazer um escondidinho desfiado de frango com batata ou com a mandioca, porque aí você consegue equilibrar as coisas. Você não precisa comprar tudo. Se você vai fazer os dois cardápios, né? Você vai fazer saudável e caseiro. Você não precisa comprar tudo só para caseiro, tudo só para saudável. Dá para montar um cardápio com os dois, né? Dá para usar os mesmos ingredientes. Mas eu te aconselho a escolher um público e atacar no começo, pelo menos. Depois você vai vendo onde é melhor ir. Por exemplo, no saudável, você está fazendo as refeições saudáveis e tal, você montou um plano, que também isso é interessante eu falar. A gente fazer um vídeo só sobre planos de comida, né? Então, como que eu monto um combo pro meu cliente? Isso é muito interessante. Isso ajuda muito a melhorar as vendas. Mas outra coisa que ajuda muito a melhorar as vendas, que eu também posso fazer um vídeo sobre isso, é vender suco, vender saladas, vender salgados integrais pro lanche, smoothies. Isso é muito legal. São formas de ativar melhor o seu cardápio, né? Você não vende só a comida, você consegue vender lanches, né? E aí isso pro teu cliente é muito bom, porque ele não quer pensar no que ele vai comer, ele quer estar lá, vai tirar do congelador, vai pôr no micro-ondas, ele vai comer e tá bom. Ele fez ali a dieta dele, tá comendo saudável e não tá se preocupando com comida, com lavar louça. Esse é o diferencial de quem vende a refeição congelada, que seja ela qual for. É que a gente fala sobre a comida saudável porque é aqui que tem mais impacto, né? Mas a gente pode deixar o leque aberto, né? Se você tem os dois clientes, é muito bom pensar assim. E depois eu quero saber se você conseguiu listar as proteínas, os carboidratos, se você conseguiu juntar essas duas coisas e montar alguns pratos. É muito importante eu saber se vocês estão gostando do conteúdo. Me comenta aqui, me fala o que vocês querem ver nas próximas, que aí fica mais fácil da gente direcionar. Mas acho que esses temas aqui são bem importantes. Como montar um plano ideal, falar um pouco mais sobre a gramatura das embalagens, como a gente pode fazer isso, e o que é o ideal, como a gente pode vender isso pro cliente. Sabe que até faixa etária, gênero, a gente consegue distribuir melhor isso. Então, mulher come muito mais 250 gramas, homem come de 350 a 400 gramas, porque depende da dieta. Depende também se é uma dieta feita por um nutricionista. Tem várias formas da gente poder atingir o nosso cliente. Sobre cardápio, é isso. Qualquer dúvida, me fala, pode me chamar que eu vou responder. Depois eu quero ver sua lista, hein? Beijinhos, até mais.